Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela sua bondade. Obrigado, Jesus, por todos os livramentos. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. O Senhor nos trouxe em paz, em segurança. Todas as dificuldades do nosso dia foram vencidas para que a gente pudesse estar aqui agora. E eu quero colocar desde já diante do Senhor se existe alguma enfermidade, se existe algum mal, que o Senhor venha jogar por terra em nome de Jesus, Pai, e que aqui venha prevalecer somente a presença do Senhor, do Espírito Santo do Senhor, Pai. Venha falar em nossos corações, venha, Senhor Jesus Cristo, agir em nossas vidas, e que a gente saia daqui, Pai, transformados, Pai, e venhamos sair diferentes na forma que entramos, que a sua palavra venha penetrar em nossos corações, e que nós sejamos renovados, Pai, que as nossas forças físicas e espirituais venham ser renovadas para a honra e glória do seu nome, Pai. É o que te pedimos, já agradecendo por tudo, porque sabemos que o Senhor está aqui e o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. A mensagem de hoje está no livro de Daniel, a partir do Daniel 6, a partir do primeiro versículo. Não há Bíblia aqui, só Daniel 6, a partir do primeiro versículo, diz assim: O rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las. A fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. E ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí, os outros ministros e governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: Nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram: Que o rei Dario viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros e os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante todo esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e a assine, a fim de que não possa ser anulada. De acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: Ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem a não ser o Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu: É verdade, e a ordem deve ser obedecida. De acordo com a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei: Mas Daniel, um dos prisioneiros que viera da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo.
Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada nem se divertiu como de costume, e naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferisse, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Amém? Eu gosto muito do livro de Daniel, porque ele tem vários ensinamentos para a gente, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Daniel e dos amigos dele. Daniel, quando ele ainda era muito jovem, ele foi tirado de Jerusalém e foi levado como prisioneiro para a terra da Babilônia. E ali ele ficou cativo, e a ordem que o rei deu para os governantes da terra era para que escolhessem jovens bonitos, jovens de boa aparência, jovens instruídos, jovens fortes e inteligentes, para que eles pudessem servir no palácio. E durante 3 anos eles deveriam aprender a língua local e todos os costumes e tradições daquela terra, e também tudo que o rei comesse e o vinho que o rei bebesse, eles deveriam também ingerir. E aí Daniel e mais 3 amigos dele, Ananias, Misael e Azarias, eles também foram junto com Daniel. E ali, nesse momento que eles deveriam começar esse processo de preparação, Daniel decide chamar um dos responsáveis pelo palácio, pelos serviços do palácio, o nome dele é Aspenas ou Aspenas, e falar com ele o seguinte: olha, a gente não quer comer da mesma comida do rei e não quer beber do vinho do rei. Se possível, a gente pede para que durante 10 dias o Senhor nos deixe passar por um teste de comer apenas vegetais e água, e tomar água. Aí esse responsável pelo serviço do palácio ficou com medo, porque ele falou que se o rei olhasse para aqueles jovens e visse que eles estavam fracos, abatidos, que o rei ia mandar matar ele e a família dele, porque ele tinha recebido uma ordem e ele descumpriu. E aí então Daniel vai até o chefe da guarda responsável por cuidar deles e faz o mesmo pedido. E aí esse chefe concede, e durante 10 dias Daniel e seus amigos comem só vegetais e tomam água. E aí no final desses 10 dias, esse chefe da guarda vem e observa que Daniel e seus amigos estavam muito mais saudáveis e fortes do que todos os outros jovens que tinham comido e bebido da comida do rei. Então, durante todos esses 3 anos de preparo, Daniel e o Ananias, Misael e Azarias comeram só vegetal e tomou água. E diz que quando chega no final dos 3 anos, o rei olha para eles e dentre todos os jovens, os 4 são escolhidos, porque eles eram fortes, eles eram inteligentes, e a Bíblia fala que não tinha nenhum outro jovem que se comparava a eles. E aí o processo da vida desses jovens durante esse cativeiro é muito interessante, porque eu olho da seguinte forma: se a gente fosse retirado da nossa terra, se a gente fosse tirado da nossa casa, do meio do nosso povo, das nossas tradições, dos nossos costumes, seria algo muito difícil para a gente, seria talvez até trágico para algumas pessoas, porque a gente cria raiz em alguns lugares, e para nós seria muito ruim a gente ser levado para um lugar onde a gente não falava a mesma língua,
a tradição era totalmente diferente, o povo servia a outros deuses, eram povos que adoravam a deuses que diferente do nosso Deus, e esses jovens estavam nessa situação, mas eles decidiram continuar fiéis a Deus. Eles decidiram, independente de qualquer situação adversa, permanecer ali firmes e adorar a Deus. E durante todo esse processo, várias coisas acontecem. Daniel, nesse capítulo 6 aqui, a Bíblia fala que aquele povo tentou de alguma forma caçar um defeito nele para poder acusar ele. E isso daí me lembra Jesus. Jesus também foi da mesma forma. Ele era um homem íntegro, correto, e ele não tinha defeito nenhum. E as pessoas procuravam defeitos nele para poder acusar, crucificar ele, mas eles não conseguiram achar defeito algum em Jesus. E Daniel me inspira por ser um homem carnal assim como nós, porque Jesus ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. E Daniel, a Bíblia fala que não foi encontrado nenhum defeito nele, e ele era 100% homem apenas. Então isso para a gente serve de inspiração para nos momentos de adversidade, nos momentos em que a gente se torna refém de alguma situação, que a gente é tirado de um lugar onde a gente estava, para que a gente possa olhar somente para Cristo, para que a gente possa esquecer as adversidades ao nosso redor. E essa mensagem fala muito comigo, porque nos dias de dificuldade a tendência que a gente tem é de olhar para a situação e murmurar, desanimar e querer ficar pelo caminho. E o que essa mensagem nos ensina é para que a gente faça diferente, para que a gente seja assim como Daniel foi e esses 3 amigos dele. E aqui vem falando várias outras coisas, e o que eu queria deixar também, que ao longo de todo o livro de Daniel, várias outras situações acontecem. Daniel, em um certo momento, ele tem que ir diante do rei para poder decifrar um sonho que nenhum outro estudioso, adivinho, magos da época conseguia adivinhar. O rei teve um sonho, Nabucodonosor teve um sonho, e ele ficou muito perturbado. E ele chamou todas aquelas pessoas que poderiam no reino dele dar a resposta do significado daquele sonho, e ninguém conseguiu decifrar o sonho. Daniel então é chamado, ele vai, ora, e Deus dá a revelação do sonho para ele. E a partir disso daí, Daniel cresce naquele lugar. Ele deixa de ser prisioneiro, um mero escravo, uma mera pessoa simples, largada naquele lugar, para poder ter um lugar de destaque, de governador. E não só ele, os jovens, 3 amigos dele também passam a serem administradores daquele lugar. Mais adiante, o rei manda fazer uma estátua gigante e fala que toda vez que os instrumentos tocassem, a música tocasse, as pessoas que tiveram, onde tiverem, tinham que parar tudo que estava fazendo e se prostrar diante daquela estátua. E em um certo momento isso acontece, e aqueles 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias, eles não se curvam diante dessa estátua, porque eles tinham o nosso Deus, o Senhor, como o Deus da vida deles, e eles não se curvavam diante de situação nenhuma, diante de nenhum outro Deus. Então eles são chamados diante do rei. Nessa altura eles já eram administradores do reino da Babilônia, e as pessoas chegam até o rei e falam assim: não tem aqueles administradores que o Senhor intitulou lá? Então, eles estão desobedecendo a ordem do Senhor, o Senhor não vai fazer nada não. Aí o rei manda chamar os 3 chegam até ele, e ele dá novamente uma oportunidade. Talvez vocês não entenderam o que foi falar, mas eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Na hora que tocar os instrumentos aqui, diante de mim, vocês vão ter que se prostrar perante o meu Deus. Os 3 jovens viram para ele e falam assim: olha, Senhor, é o seguinte, a gente não quer desrespeitar o Senhor não, mas a gente não vai fazer isso, porque o que Deus quer de nós é uma atitude diferente, não é essa. Ele não quer que a gente se prostre diante de um outro Deus, porque a gente está de frente para uma adversidade. Aí o rei vira e fala assim: então, se vocês não fizerem isso, eu vou mandar aquecer a fornalha e vocês vão ser jogados lá dentro. Aí eles vão e falam assim: se Deus quiser nos livrar dessa fornalha, amém, glória a Ele por isso. Mas se Ele não quiser nos livrar, que assim seja feita a vontade dEle. A gente não vai se curvar diante do seu Deus. E assim foi feito. Eles foram jogados dentro da fornalha,
E é tão maravilhoso que a Bíblia fala que o rei, quando manda jogar ele lá, os soldados que chegam na porta da fornalha já caem mortos, e quando eles estão lá dentro, é visto um quarto homem junto com eles. E esse homem nós sabemos que é Deus. Deus enviou os seus anjos lá para poder guardar aqueles rapazes. E da mesma forma é com a gente. Se hoje a gente for jogado dentro da fornalha, se hoje a gente tiver que se render diante de uma situação que não seja a vontade de Deus para a nossa vida, a gente tem que permanecer de pé. Não é para a gente se curvar, é para a gente ficar de pé, permanecer firme, sendo fiéis a Deus, porque Deus vai honrar a gente. E essa mensagem não é uma mensagem, a mensagem da vitória, que Deus tem uma vitória para a sua vida hoje. É uma mensagem de que sim, Deus pode fazer algo e Ele quer fazer algo, mas depende de nós, depende da nossa fidelidade. Então, antes que Deus faça alguma coisa, a gente tem que dar o primeiro passo. E hoje o passo que Ele pede de nós é fidelidade. É sermos fiéis, sermos perseverantes, confiarmos na mensagem dEle, confiarmos no poder dEle, porque as dificuldades vão vir. As tentações vão vir, o diabo vai tentar desanimar a gente, o diabo vai tentar fazer a gente parar pelo caminho, mas a gente tem que prosseguir firmes e fiéis a Deus. A gente não deve, em hipótese alguma, independente dos tempos difíceis que a gente está vivendo, se curvar diante de outro Deus, a não ser o nosso Deus. E que essa mensagem ela venha fazer total sentido na nossa vida. E a Bíblia vai falando mais. Daniel estava ali naquele lugar totalmente diferente de onde ele vivia, um lugar que era para tudo dar errado na vida dele, mas as coisas estavam dando certo porque ele era servo do Senhor. Mas era um certo que não deixou de ter as suas dificuldades. As coisas estavam dando certo, mas mesmo assim Daniel ainda tinha tribulações. Levantaram-se pessoas para poder desanimar Daniel. As pessoas estavam vigiando Daniel e sabiam que ele orava 3 vezes por dia. E é tão engraçado que as pessoas tentaram armar algo contra ele, porque sabiam que em hipótese alguma ele ia se curvar diante de outro Deus. Eles falaram assim: não, a gente não vai conseguir achar erro nenhum em Daniel. O único ponto fraco dele, onde a gente vai pegar ele no erro, é na religião dele. Porque eles sabiam que Daniel não ia deixar de orar. Eles sabiam que Daniel não ia se curvar diante da ordem de um rei pagão, um rei que não queria que ele vivesse a vida dele com Deus. E foi aí que eles conseguiram de alguma forma levar o mal para Daniel. Mas que se isso acontecer na nossa vida também, glória a Deus por isso. Quer dizer que a gente está sendo fiel até o último instante, a gente está prevalecendo até o último instante, a gente não está temendo as dificuldades, a gente não está temendo os levantes de Satanás, a gente está sendo fiel a Deus. E essa mensagem fala muito comigo, porque é difícil às vezes a gente ter esse papel, sabe? Às vezes por pouco a gente falha. Às vezes Deus quer uma atitude simples da gente e a gente acaba não correspondendo com aquilo que Deus queria de nós. Então que a gente possa olhar para esses jovens, olhar para essa mensagem e entender que é difícil, mas não é impossível, porque tiveram pessoas que passaram por essas situações e talvez até piores e venceram. Então que a gente possa guardar isso no nosso coração. Os jovens foram libertos da fornalha porque eles não se renderam, confiaram que Deus tinha o melhor para eles. Fosse esse melhor ser tirado da fornalha ou fosse esse melhor ser levado para a glória. Da mesma forma Daniel, ele entendeu que ele não devia de forma alguma abrir mão da oração. E isso fala muito para cada um de nós, para que a gente não venha, em hipótese alguma, abrir mão da oração. É permanecer vigilantes, porque o inimigo ele está a todo momento procurando alguém que possa tragar, mas que não sejamos nós. Que nós sejamos fortes, prevalecemos diante das adversidades e confiando em Deus, e não tentar fazer com as nossas próprias pernas, com a nossa própria força, porque Deus ele pode fazer por nós aquilo que a gente não consegue fazer. Então que a gente venha guardar essa mensagem no nosso coração. Eu agradeço pela oportunidade e peço a Deus que venha continuar cultivando essa mensagem em nós e que a gente possa levar ela adiante, em nome de Jesus. Amém?